Boa tarde, colegas internautas do Facebook e YouTube. Aqui Marcos Valério Rocha em nosso canal Aclarando Caminhos em Casa. Hoje, um dia de sábado da primeira semana da quaresma. Amanhã iniciaremos a segunda semana com o domingo. E nós estamos fazendo um exemplo de pequeno estudo bíblico dentro daquela proposta nossa inicial de que poderemos fazer um estudo geral da Bíblia a partir dos Evangelhos. Quem quiser mais detalhes sobre essa proposta, se inscreva no canal, se gostar, dê seu like, mas acesse os outros vídeos para ver essa sequência que nós estamos fazendo. Nós tivemos essa proposta que a Bíblia deve ser estudada a partir do meio, a partir dos Evangelhos, e a partir daí ir estudando os outros livros. Não quer dizer que é estudar o Evangelho, depois ler um livro, tudo. Quem está acompanhando está vendo. No Evangelho tem várias citações do Antigo Testamento, e nós conseguimos até fazer uma sequência desde o Gênesis, com o batismo de Cristo. Fazemos um paralelo aqui que pode ser aprofundado. Isso aqui é só um pequeno exemplo. É lógico, um estudo mais avançado, os grupos ou a pessoa pode aprofundar mais esse relacionamento, né? E nós agora estamos vendo o Evangelho de São Marcos como exemplo. Marcos, meu xará, isso por conta de ser o livro mais antigo dos Evangelhos. E o segundo livro mais antigo da Bíblia, o primeiro livro mais antigo é o livro da Carta aos Tessalonicenses. Geralmente, tradicionalmente, antigamente era tido como São Mateus, o primeiro evangelho, e depois, arqueologicamente, se viu que o de Marcos era mais antigo. Nós hoje vamos ver uma passagem que é a passagem que sela o fim da antiga aliança e o início da nova aliança. Nós vamos ver isso. É a passagem depois que Cristo anunciou deu o primeiro anúncio da sua paixão. São 3 anúncios no Evangelho de Marcos. Ele se transfigurou, levou Pedro, Tiago e João a um monte. Muita gente fala que é um monte Sinai, mas que fala que foi a um monte, e lá se transfigurou e falava com Moisés e Elias. Vamos ler, e depois hoje nós vamos ter o auxílio dessa Bíblia que me foi dada pelos meus irmãos de sangue. Tem até uma dedicatória. Tem uma dedicatória deles para mim, mas ela tem vários indicativos de estudo. É de um estudioso que não é nem muito bem católico nem protestante. Ele é o senhor Luiz Alonso Escobel, de Madrid. Aqui não é indicativo de que ele seja mais, é mais ligado à Igreja Católica. Mas ele, se não é algo assim, um padre, um teólogo, foi um estudioso, historiador, que fez um estudo da Igreja, chama a Bíblia do Peregrino. Nós vamos fazer as leituras aqui e o estudo baseado no que está indicado aqui. Vamos lá. Marcos, capítulo 9, versículo de 2 a 13.
esse versículo, essa passagem tem paralelos em Mateus, capítulo 17, de 1 a 13, e Lucas, capítulo 9, de 28 a 36. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e conduziu-os a um monte alto e transfigurou-se diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes e de uma brancura tal que nenhuma lavadeira poderia lavar na terra. Apareceram-lhe Elias e Moisés e falavam com Jesus. Pedro tomou a palavra: Mestre, é bom para nós estarmos aqui. Faremos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Com efeito, não sabiam o que falava, porque estavam sobremaneira atemorizados. Formou-se então uma nuvem em que os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz veio: Este é o meu filho muito amado, ouvi-o. E olhando, não viram ninguém ao redor deles, senão Jesus. Ao descer do monte, Jesus proibiu que contasse a quem quer que seja o que tinham visto, até que o Filho do Homem houvesse ressurgido. E guardaram esta recomendação consigo, perguntando entre si o que significava ser ressuscitado entre os mortos. Não sabiam. Depois lhe perguntaram: por que dizem os fariseus e os escribas que primeiro deve vir Elias? Respondeu-lhes: Elias deve voltar primeiro e restabelecer tudo em ordem. Como então está escrito acerca do Filho do Homem, que deve padecer muito e ser desprezado? Mas digo-vos que também Elias já voltou e fizeram sofrer tudo quando quiseram, como estava escrito dele. Palavra da salvação. Aqui, nós, a partir desse livro, nós destacamos 2 leituras, uma de Moisés e outra de Elias, e que dá um evocativo dessa situação que houve aqui. Moisés, nós vamos ver primeiro a passagem que indica o início da antiga aliança, um cerimonial, para evocar esse cerimonial daqui. Depois a passagem que tem um certo paralelo com a passagem da transfiguração. Vamos ver primeiro Êxodos 24, 9 a 18. Deus disse a Moisés: sobe para o Senhor com Arão, Nadab e Abiú, e 70 anciãos de Israel, e prostrados à distância. Só Moisés se aproximará do Senhor, e não os outros, e o povo não subirá com ele. Moisés veio referir ao povo todas as palavras do Senhor e todas as suas leis. E o povo inteiro respondeu a uma voz: faremos tudo o que o Senhor nos disse. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. No dia seguinte de manhã, edificou um altar ao pé da montanha e levantou 12 estrelas para as 12 tribos de Israel. Enviou jovens dentre os israelitas, os quais ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor, e imolaram touros, uns sacrifícios pacíficos.
Moisés tomou a metade do sangue para metê-lo em bacias e derramou outra metade sobre o altar. Aqui que evoca o altar do sacrifício da missa. Tomou o livro da aliança e a leu ao povo, que respondeu: faremos tudo o que o Senhor disse e seremos obedientes. Moisés tomou o sangue para aspergir com ele o povo. Ele disse: o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, conforme tudo que foi dito. Aqui evoca aí, que está evocando a paixão de Cristo, na paixão de Cristo, a morte, o derramamento de seu sangue, selou agora a nova aliança e encerrou-se a antiga. Moisés subiu ao monte com Arão, Nadab e Abiú e 70 anciões. Eles viram o Deus de Israel. Sobre os seus pés havia um lajeado de safiras transparentes, tão límpido como o próprio céu. Sobre os eleitos dos israelitas, Deus não estendeu a mão. Vieram depois, comeram e beberam. Aqui a passagem do Êxodo. Agora aqui evoca a transfiguração, é Êxodos 34, 29 a 30, que é depois 34. Moisés desceu de Monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas da lei. Descendo do monte, Moisés não sabia que a sua pele, a pele de seu rosto, se tornara brilhante durante a conversa com o Senhor. E tendo visto Arão e todos os israelitas, notaram que parte de seu rosto se tornara brilhante e não ousaram aproximar-se dele. Aqui Cristo se tornou brilhante. E as suas vestes ficaram brancas. Essas vestes brancas evocam já Daniel. O que nós queremos realçar é que aqui dá para ver, fazer-se um estudo de toda a antiga aliança. A antiga aliança foi feita em cima dessas leis que todos obedeceram, só que eram muitas leis. E elas acabaram se tornando leis pesadas e manipuladas pelos sacerdotes e levíticos diante do povo. E Cristo veio mudar isso, veio tornar uma lei perfeita, uma lei do coração que o povo pudesse seguir. Não uma lei toda intrincada da época de Jesus, que praticamente impedia a pessoa simples de participar e ser reconhecido. Isso Cristo denunciou em sua vida. Praticamente a lei de Cristo é a mesma lei do Antigo Testamento, mas de uma nova conotação de exigência. A exigência é que ela seja vivida com coração, não com ostentação. Tinha gente que, para falar que obedecia a lei, fazia faixas, tem com os escritos da lei na testa, e quantas mais faixas que a lei tornou-se muito terrível, mais a pessoa era bem vista, era tipo um ornamento. E Cristo não quer essa lei, quer um ornamento do coração. A lei de Cristo está praticamente nas bem-aventuranças em Marcos. Não está tão detalhado, mas em Lucas está. E Lucas e principalmente Mateus, do chamado Sermão da Montanha e nas bem-aventuranças. Ali está o resumo que Cristo viu, e se você comparar com a lei da época de Moisés, Cristo não fez nenhuma mudança. Ele simplesmente alargou, amar ao próximo, ele
fala até os inimigos, seu próximo, até os inimigos que não tinham, que era segundo, você podia odiar o seu inimigo. Essa questão do ódio é uma questão a dureza do coração do povo antigo, né? É que Cristo veio mudar. A passagem de Elias é a passagem do 1 Reis 19, 13 a 15. É a famosa passagem em que ele desafia os profetas de Baal sobre um altar improvisado, que se colocassem uns animais, umas aves mortas, e eles orassem para que viesse o fogo a fogo de Deus para assar aquelas aves, e não vieram. E ele pegou 12 pedras, significando as 12 tribos de Israel, deve ter colocado seja um lado, seja outro, fez o altar, colocou parece que um bezerro, um touro, umas aves, acho, uns animais mortos, orou ao Deus de Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, segundo a sua orientação, e o fogo veio. Mas aí veio de novo a dureza do coração, porque eles pegaram os profetas de Baal e passaram a espada. O próprio Elias passou a espada. E a narrativa bíblica ela é meio quebrada. Ao final, a rainha se revoltou contra isso e disse que, tendo visto Elias ter matado os profetas de Baal, a sua vida também está em perigo. E Elias escondeu-se num monte, e no meio de uma nuvem, como teve a nuvem que cobriu Elias e Moisés, Deus falou com ele. Deus conversou com as duas. Agora, esse sentido foi invertido. Ele falou que Elias já veio, seria João Batista. E João Batista foi morto e não matou ninguém. O Cristo veio também, ele foi morto e não matou ninguém, não revidou. Há essa mudança, a mudança da lei nova, né? Como na lei antiga. Até hoje, naquelas regiões de Israel, nas regiões do Oriente Médio, ainda tem muito resquício dessa dureza do coração. E ainda não viram e não entenderam direito a passagem do Evangelho nem a doutrina cristã. Pega alguns detalhes do cristianismo, pega muitos erros do cristianismo, principalmente o cristianismo da Igreja Católica, para desmerecer todo o histórico de libertação e de arejamento das mentes que o cristianismo veio trazer e até hoje traz, tanto que aqui no Ocidente continua se arrastando padres, pastores evangélicos, cantores, cantoras religiosas cristãs, arrastam milhões cantando aquilo que Cristo nos ensinou. Boa tarde a todos.